Ateliê Mundo das Unhas. E aí, tudo beleza? Tudo bem com vocês, meninas? Então, 3 semanas sem postar vídeo, mas foi por uma boa causa, é porque a gente estava elaborando o aulão de carga dupla para vocês. Eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para quem está iniciando no ramo de nail art, de decoração e unhas, tá bom? Tudo você vai aprender sobre carga dupla, desde pincéis, tintas, quais as tintas que eu uso, o que é a carga dupla. Mas, Cláudia, eu já sei fazer um botãozinho, já sei fazer uma folhinha, não tem problema. Você vai aprender flores com dobra, folhas com dobras. Então, a gente vai aprender um pouquinho de tudo nesse aulão de carga dupla. Então, fique ligada, fique esperta. Já se inscreve aqui no canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Clica lá em se inscrever e ative, você que já é inscrito no canal, ative o sininho para você continuar recebendo as notificações toda vez que o Ateliê Mundo das Unhas postar um vídeo, tá bom? E para você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça de você deixar o seu like, porque só assim o Ateliê Mundo das Unhas vai saber se vocês estão gostando do tutorial, tá? E dar sequência a esse tutorial, tá bom, meninas? O like de vocês é muito, muito, muito importante. Às vezes você assiste um vídeo, mas na hora você fecha o canal e esquece de deixar o seu like. Isso é muito importante, porque essa é a resposta que eu tenho de vocês para dar continuidade ao trabalho, tá bom, meninas? Então, não se esqueça também de curtir a minha página lá no Facebook, Ateliê Mundo das Unhas, tá? Tem muita foto, tem muito vídeo, tem muita coisa bacana lá pra vocês. Tem a minha caixa postal aqui embaixo, se você quiser mandar uma cartinha, contar um pouco da sua história, mandar um presentinho, qualquer coisa, divulgar o seu trabalho, envie pra nós na nossa caixa postal aqui embaixo, que tá na descrição aqui do vídeo, tá bom? Deixe nos comentários, é essencial que você deixe nos comentários aqui abaixo o que você tá achando do aulão, se tem alguma coisa a mais que você queira aprender, apesar de que nós vamos dar sequência aos vídeos, tá bom? Então, fica grudadinha aí. Se você gosta de mim, gosta do Ateliê Mundo das Unhas e curte o meu tutorial, é só você ficar ligadinha. Mas antes de eu dar sequência ao tutorial de hoje, tá? A gente vai falar sobre bastante coisa hoje, principalmente sobre pincéis, tá? Eu preciso deixar o meu salve, um salve para a Cristiane Feliciano, tá? A Juscelia Florência de Sobral. Juscelia, ó, muitos beijos pra você, pra Sobral, tá no meu coração. Muito obrigado pelo carinho. A Paloma Barbosa, tá? A Priscila do grupo. Priscila, beijinho. E pra todas as meninas do grupo também do Ateliê Mundo das Unhas. A Iene Lopes, beijos, Iene. Muitas graças, tá? E a Nath Goiabinha Nail Art. Muito fofa você no comentário, Nath. Muito obrigada pelo carinho, tá bom, meninas? Foram os salves de hoje, tá? E vamos aos tutoriais? Primeira coisa que a gente precisa falar sobre decoração com carga dupla, tá? O que significa a palavra carga dupla? Significa que você coloca duas cores, pode ser semelhantes ou pode ser cores totalmente diferentes em um mesmo pincel, tá? Quando eu digo semelhante, é de tonalidades parecidas, tá? Ou totalmente diferentes no mesmo pincel, carregando o mesmo pincel. A gente está acostumado a ver decorações de unha utilizando apenas um pincel, que no caso eu uso muito o 402 ou 422 da Condor, tá? O pincel de carga dupla, ele é específico para você carregar ele com uma, duas ou mais cores, tá? Você pode fazer carga tripla, carga com 4 cores e assim sucessivamente, tá? O máximo que comporta num pincel de tamanho em que cabe na unha, em que você consegue colocá-lo na unha, é até 4 cores, tá bom? Mas nesse tutorial a gente vai aprender apenas a decoração de carga dupla. Prometo do fundo do meu coração que mais pra frente a gente ensina carga tripla e outras cositas mais, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Pincéis, vamos falar sobre pincéis. Quais são os pincéis que eu utilizo para fazer a carga dupla? Quais são os melhores pincéis, tá? Quando eu comecei a dar aula nas lojas aqui do Rio de Janeiro, eu utilizava muito esse pincel aqui, ó. Pincel da Condor 410, número 4, tá? É um pincel de filamento sintético. É um pincel de filamento sintético, tá? As cerdas dele é amarelinha, tá? E eu utilizava muito esse pincel, tá? Tem o número 4 e tem o número 2. Eu vou mostrar aqui pra vocês o número 2, tá? Muitas professoras ainda trabalham e muitas alunas também usam ainda esse pincelzinho, tá? O número 2. É um pincel relativamente bom? É um pincel muito bom, tá?
Só que à medida que a gente vai avançando na decoração, meninas, a gente vai melhorando a qualidade dos pincéis. O que quero dizer com isso? A qualidade das cerdas dos pincéis, né? Quando você já tem um nível, você já está num nível mais avançado de decorações com flores ou com desenho, porque a carga dupla, algumas meninas remetem muito a flores. Cláudia, eu só consigo fazer flores, mas você faz inúmeras coisas com carga dupla. Você faz frutas, você faz desenhos, você faz paisagens, tem muita coisa que você faz com pincel de carga dupla, né? Então, quando você avança degrau por degrau na carga dupla, você requer um pincel melhor. Isso é óbvio, tá? Toda pessoa vai passar por esse nível. Então, o que eu sempre recomendo para as minhas alunas nos cursos e para vocês que estão aqui no YouTube aprendendo comigo, tá? Não pule etapa, não pule degrau, aprenda uma coisa de cada vez. Não adianta você querer aprender carga dupla se você não sabe utilizar nenhum pincel. Cláudia, eu nunca pintei na minha vida, acabei um curso de manicure agora e quero começar a decoração. Não sei qual é o pincel, nunca peguei num pincel, mas você se inscreve num curso de flores de carga dupla porque acha as flores lindas, maravilhosas. Infelizmente eu tenho que te dizer que vai dar ruim, tá? Já deu ruim. Tá? Então você precisa começar um curso para iniciantes, um curso presencial é fundamental, porque a professora vai estar ali do seu lado, vai te ensinar, vai pegar na sua mãozinha, porque é assim que eu trabalho, tá? Então um curso presencial ajuda muito, aulas no YouTube, tem diversos profissionais que ensinam decorações, assim como eu aqui no canal, tá? Mas se na sua cidade você tiver como participar de um curso presencial, isso é muito importante, porque você vai pegar super dicas se a professora for muito bacana. Tá bom, meninas? Então, voltando ao pincel 410 da Condor, eu comecei com esses dois pincéis de filamento sintético, tá? É amarelinho o pincel. São pincéis bons? São pincéis bons. Dá pra fazer carga dupla com ele? Dá pra fazer carga dupla. Princípio da carga dupla. Você precisa de um pincel chato, tá? É um pincel quadradinho, tá? Que pode ter as cerdas longas ou curtas. Ele pode ter as cerdas largas ou menores, mais afuniladas, tá? Vai depender da numeração do pincel, tá? Sempre numeração em números pares, em ordem crescente. Ou seja, vai do número 0, depois o número 2, número 4, número 6, número 8. E assim sucessivamente. As numerações que eu mais utilizo para decoração em unhas é o número 0, o número 2, o número 4 e o número 6. Essas 4 numerações são as numerações que você deve ter ao longo do seu tempo no seu estoque de pincéisinhos que você foi comprando ao longo do curso, tá bom? Então, são pincéis bonzinhos, esses da Condor, mas a gente vai melhorando um pouquinho, né? E vai comprando, vai adquirindo outros pincéis. Outro tipo de linha da Condor que eu trabalho, pincel 471, ó. Esse aqui é o número 0, vou apresentar um por um. Número 0, pincel 471 da Condor, tá? Olha o tamanho das cerdas, a largura, comprimento das cerdas do pincel, tá? É bem pequenininho, tá? Esse é o número 0. O número 2, pincel 471, número 2, olha, tá? As cerdas já é um pouquinho maior, tá? E o pincel 471, número 4. Esse é um pincel também com filamento sintético, tá? Não é um pincel com pelo de Marta, mas é um pincel também muito bom, é um pincel escolar. Então, para você que tem aquela cliente que tem a unha bem pequenininha, você consegue fazer maravilhas com esse pincel aqui, o 471 número 0, tá bom? Outro pincelzinho que eu costumo trabalhar bastante, tá? E que ele é fácil de ser encontrado. Inclusive, se você acessar minha página do Ateliê Mundo das Unhas, você encontra a maioria dos pincéis que eu vou apresentar aqui hoje, tá? Que é o pincel 715 da Keramic, tá? 715. Agora, o filamento do pincel Keramic já é um filamento melhor. É um pincel mais macio, bem diferente desse pincel de cerda amarelinha, tá? Da Condor, tá? Um pincel com pelinho de Marta, mais suave. Então, você vai melhorando, vai adquirindo um pincel mais maleável. Uma dica que eu vou dar pra vocês, esse aqui é o número 2, meninas. Olha, 715, número 2, tá vendo, ó? Para decorações em unhas menores, tá bom? Uma dica que eu vou dar para vocês, tá?
Sempre que você for adquirir um pincel de carga dupla, procure pincéis com cerdas escuras, tá? Esse aqui é um pincel da Nail Art Brush, tá? Olha, Nail Art Brush é um pincel importado e o filamento dele é sintético, mas é escuro, tá? E é bem macio as cerdas dele, tá bom? Outro pincelzinho importado, olha esse aqui, gente, que lindo, ó, da Gearbest, olha, tá? Aqui na descrição do canal tem o link de boleadores, tá? Que você pode adquirir, olha lá, tá? Também pincel de filamento sintético, mas é escuro, tá? Então ele é bem maleável, pincel importado, muito bom. Quer adquirir o pincel? Acesse a página do Ateliê Mundo das Unhas, tá? Outro pincelzinho que tem aí no mercado, que é o pincel também para carga dupla, ele é específico para carga dupla, tá? É o pincel da ZP, ó, tanto que vem escrito nele, ó, pincel para carga dupla, ZP, tá? O que eu achei de bom e ruim no pincel? Bom, as cerdas são maleáveis e são escuras, tá? Filamento escuro, tá bom? Ruim, o filamento do pincel é muito longo, é muito comprido. Então o que acontece? Às vezes quando você manuseia o pincel, ele pode ocorrer dele abrir na hora de você fazer a pétala das flores, tá? Aí alguém deve ter reclamado, criaram o pincel da ZP para o One Stroke, que é uma outra fase que eu vou citar aqui também nos tutoriais para vocês. Notem que o filamento do pincel também é escuro, mas ele é bem menor, bem menorzinho, tá bom? Outra linha de pincéis da Keramic que é muito boa e o filamento é sintético é o 320, número 2. Eu uso ele bastante, principalmente nos meus cursos, ó. Filamento sintético, cerda dourada, tá bom? Mas ele é bem maleável. Keramic é importado, tá, meninas? Por isso que a qualidade dos pincéis são melhores. Keramic, Miss Friend, tá? São pincéis importados. Nail Art Brush, tá bom? Olha, outro pincel da Nail Art, também para carga dupla, filamento sintético, não é pelo de Marta, mas é bem macio, tá? E o que você não pode fazer? Ah, tem esses daqui também coloridinhos, meninas, ó, deixa eu tirar esse aqui do meio, coloridinho, ó, número 4 e número 2, também importado, tá? Número 4 e número 2, também com cabo floral, à venda lá na minha página, tá ok? O que você não pode fazer quando você comprar um pincel de carga dupla? Nunca, jamais, em hipótese alguma, compre um pincel como esse daqui. Esse daqui é da Condor, tá? Esse é o 324 da Condor, mas ele tem filamento sintético branco, tá? Totalmente branco, ó. E a cerda é muito dura, ó, é tão dura que... Vou fazer silêncio para ver se você capta o barulho, ó. É muito duro, tá? As cerdas do pincel. Então, quando você comprar um kit de pincéis, meninas, jamais comprem isso aqui. Um pincel onde o filamento é branco, tá vendo? É completamente branco, ainda tem esse rosa na ponta, tá? Não que não seja um pincel de qualidade, tá? Mas a durabilidade desse pincel sintético aqui vai ser bem menor do que este aqui, que tem filamento escuro, tá ok? Então, essa é uma das dicas que eu dou pra vocês. Sempre adquirem pincéis com filamento escuro ou pelo de Marta, tá? São os melhores. Marta Tropical também, tá bom, meninas? Outro tipo de pincel também que é muito utilizado, mas ele enfrenta o mesmo problema das cerdas, do filamento dele ser muito longo, é o pincel 321 da Keramic, tá? Olha, filamento sintético, tá? Mas ele é muito longo, as cerdas, tá? Então ele é um pincel meio enjoadinho de se trabalhar. Algumas profissionais conseguem trabalhar com ele, mas entre ele e o meu queridinho da Esplendor, tá? Pincel da Esplendor, sem dúvida nenhuma eu fico com o da Esplendor. É o pincel que eu mais utilizo. Olha a diferença de tonalidade de cor e de tamanho das cerdas, tá? De um pincel para o outro, tá? Uso muito o pincel da Esplendor, tá? Pra quem acha que eu só falo da Condor, não, eu uso o pincel da Tigre também, como o 433, olha, pincel da Tigre, 433, tá bem pequenininho o número, tá? Filamento escuro, vale super a pena, é um ótimo pincel, um excelente pincel, tá? Macrylan, quem não conhece aqui no Rio de Janeiro, pincel da marca Macrylan, também muito bom, filamento sintético escuro, olha, dá uma olhada. Bem pequenininho a ponta do pincelzinho, tá? Também muito bom, tá?
E outra marca também é a mesma da Ceramic, mas esse aqui é o conhecido famoso Mini Brush 383, tá? Eu peguei um chanfrado e um 10/0, tá? Também para fazer decoração com carga dupla em unhas bem pequenininhas, tá? Ele é Mini Brush porque ele é um pincel pequeno, a altura do pincel é pequena, por isso que é Mini Brush. Brush é pincel em inglês, tá bom, meninas? Então, eu não poderia deixar de esquecer que quando você trabalha com carga dupla, não existe somente o pincel carga dupla reto ou chato, tá? Mas você também trabalha com carga dupla com pincéis chamados chanfrados. E os chanfrados são os pincéis que tem esse corte na diagonal, tá vendo? Você percebe bem a diferença, um reto e um chanfrado, tá ok? Esse daqui equivale ao número 4, ele é bem largão. Esse daqui é o 363, número 0, tá? Você tem que comprar uma numeração menor do que ele, tá? Mas existem outros modelinhos, olha, esse aqui é o de cabo floral, tá? Chanfrado, tá? Esse daqui é o 427, número 6 da Condor, chanfrado, tá? 427, tá bom? Esse daqui eu usei muito, mas usei muito também, que é o 413, ó. 413, número 4, ó. Também chanfrado, ó, para unhas bem pequenininhas, tá bom? Olha o da Ceramic aí, o 330. 330 da Ceramic, tá? Também chanfrado, olha. Também com corte na lateral. Para que a gente usa o pincel chanfrado, Cláudia? O pincel chanfrado eu utilizo mais para fazer folhas pontudas, tipo copo de leite, tá bom? Não que você não consiga fazer com o pincel carga dupla reto, folhas e copo de leite, mas a perfeição nesses desenhos fica melhor quando o pincel é chanfrado, tá ok? A gente vai aprender também a fazer esse tipo de decoração utilizando o pincel chanfrado, tá? Então vamos lá? Vamos conhecer que tipo de tinta a gente usa para fazer carga dupla? É tinta guache, é tinta acrílica. Vamos lá, vamos conhecer as tintas. Com relação às tintas, meninas, eu sempre indico para as minhas alunas e vou indicar para vocês aqui que estão admirando, apreciando esse tutorial, tá? Sempre comece a fazer carga dupla com tinta de tecido. Por que, Cláudia, tem que ser tinta de tecido se eu vejo flores lindas com tinta acrílica? Existe muita diferença entre uma tinta e outra, tá? A tinta de tecido, a densidade dela é mais suave. A tinta acrílica, a densidade dela é mais grossa, tá? A consistência da tinta, existe diferença entre uma consistência e outra. A tonalidade da tinta de tecido é mais suave do que a tinta acrílica, que é mais grossa, mais forte as cores, tá? E a diferença, assim, brutal entre uma tinta de tecido e a tinta acrílica é que a tinta de tecido, como essa daqui, da marca Acrylex, tá? Ela não requer matização. Ou seja, o que é matização? A gente vai aprender na prática aqui, tá? É quando, num pincel de carga dupla, a gente coloca duas cores, uma de cada lado, e a gente precisa fundir, precisa ocorrer a união dessas duas cores para formar uma terceira densidade, uma terceira cor. Isso é matização, a gente vai aprender na prática, tá? E com a tinta acrílica, essa daqui é a acrílica fosca da Naturicolor, tá? Também da marca Acrylex. As melhores marcas de tinta são a Acrylex e a Merkur, na minha opinião, são as que eu mais uso, tá bom? Com a tinta acrílica, você pode, deve e é preferível fazer matização, principalmente para flores, para decorações de paisagens, de bichinhos, de qualquer outra coisa, porque você pode fazer qualquer outro tipo de desenho com carga dupla, tá bom? E ainda existe a tinta PVA, que é a tinta para artesanato, a tinta PVA fosca, essa aqui é da Acrylex, tá bom? Que ela também é bem mais densa do que a Naturicolor, tá? Ela é bem mais grossa, tá ok? Ela requer um pouquinho mais de diluente de tinta para que ela fique numa forma bem maleável, para que você possa manusear melhor a tinta. Mas o que é o diluente de tinta, Cláudia? Esse aqui é um gel matizador, tá? Ele é utilizado em conjunto com a tinta acrílica para você fazer a matização. Ele te auxilia muito. Cláudia, onde eu moro, eu não tenho esse gel matizador. Você pode utilizar água.
E isso a gente vai aprender ao longo do tutorial como fazer uma bandeja para matização de tinta, pincel e as tintas utilizadas para matização, as tintas adequadas para matização. Tá bom, meninas? Então, comecem primeiro com uma tinta de tecido, tá? Para você ir se acostumando com a tinta, você pode fazer as pétalas, o caule, as folhas, o contorno, todos com a tinta de tecido, tá? Eles sempre me perguntam lá na página, Cláudia, eu faço contorno com a tinta de tecido preta ou com a tinta nanquim? Qual das duas é melhor para eu fazer o contorno? Seja de folhas ou de pétalas ou qualquer desenho cartoon, tá? Eu gostaria muito que vocês começassem com a tinta de tecido, tá? Porque a tinta nanquim, ela é completamente líquida. Ela é um líquido, tá? E requer um pouco de destreza, requer um pouco de cuidados na hora de você manusear a tinta nanquim. Ou seja, você precisa estar muito fera na tinta de tecido para depois você começar com a tinta nanquim, porque você não pode ter erros, você não pode errar. A tinta nanquim, ela preenche por completo o pincel. É como se o pincel fosse uma esponja, ele absorve a tinta nanquim e você consegue fazer com perfeição todos os contornos do desenho do começo até o final em uma única pincelada. A gente também vai aprender isso em videoaula, tá bom, meninas?